Estamos iniciando mais um episódio do Quaresma Podcast e hoje nós temos um convidado mais do que especial. É um amigo, é do meu círculo íntimo, Diego Nóbrega, paraquedista, esposo da Carol, pai do Benjamin e líder de um pequeno grupo da sua igreja. E hoje o nosso papo vai ser sobre o tema "É preciso ser homem para criar um filho?". E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, Diego. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse momento com vocês. Quebrando alguns medos. Normal. Isso aqui me assusta um pouco, mas a gente tem que ser homem para poder vencer essas barreiras. Como você bem falou, eu me chamo Diego, esposo da Caroline. Grande Carol. Tenho 32 anos, sou um jovem apaixonado por Jesus. Todo dia aprendo um pouco com a parte da paternidade. Está podendo criar o meu filho Benjamin. Grande Benjamin. Um príncipe de 6 anos que todo dia me ensina coisas novas, mesmo sendo tão pequeno. Todo dia eu aprendo algo diferente com ele. Uma criança espetacular que Deus me presenteou. E é basicamente isso. Ó, só pelo início dá pra perceber o que vai ser a conversa, né? Quando eu decidi criar esse tema, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Diego. Por que o Diego? O Diego, ele tem uma relação com o filho dele, assim, extraordinária, fora do comum, né? Não é aquela relação de pai normal com o filho, apegado, não. É algo extra. Então, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje na sociedade, para o povo, né, a galera da nossa idade, principalmente você que é pai novo, uma das principais dificuldades que a gente enfrenta é exatamente assumir essa nova responsabilidade. Porque até então é preciso ser homem para criar um filho. Então, se um pai que não assume o filho, um pai que é irresponsável, ele não se tornou um pai irresponsável ou um pai ali que simplesmente não liga pro filho. Ele já era assim. Sim. E aí o filho vindo revelou isso nele. E aí eu quero saber quando foi que você recebeu a notícia de que ia ser pai. Como é que foi a sensação? Então, vamos começar lá no ano de 2016. Comecei o relacionamento com Carol com 1 ano. Começou um namoro com ela. Um namoro com ela. Conheceu ela na igreja? Na igreja. 17, noivamos. Eita, coisa boa. 18, casamos. E Nessa fase tu já tinha pressão? Algum tipo de pressão, tipo casamento? Ou você chefe de família? Não. Nosso relacionamento sempre foi muito saudável em todas as áreas, todas as partes. Nunca senti pressão nenhuma. Então tu já foi na medida mesmo de criar uma família? Sim. Tinha isso no coração? Sim. Porque antes de eu voltar, né, para a igreja, quando eu estava no mundo, eu falei com Deus desse jeito. Falei, Senhor, eu quero largar tudo isso que eu estou vivendo, né? Mas quando o Senhor colocar a pessoa certa para poder casar e constituir minha família. Eu acho que essa oração, essa conversa que eu tive com Deus, ele falou assim, ok, vou liberar isso sobre você. Foi quando eu comecei a me reposicionar, né? Como se Deus ele tivesse me direcionado. Diego, esse é o caminho. A pessoa que você quer para mudar o seu destino, tá pronta. Tu imaginava que a tua vida chegaria nessa proporção que é hoje? Porque hoje você é um dos caras mais exemplos do nosso meio, no nosso ciclo de amizade. Sim. Tu é o cara mais, assim, um dos caras mais corretos. Não que tenha alguns fora da curva, não. Nosso ciclo de amizade é muito maneiro. Mas tu é um cara um pouco fora da curva. Quando eu olho pra tua vida, assim, cara, tudo padrão FIFA, né? Como a gente fala. Tu já imaginou que chegaria nesse patamar? Não, cara. Por que eu falo isso? Eu não tenho boas lembranças, né, dessa parte paterna, né? Eu amo meu pai é uma pessoa incrível, mas de lembranças,
né, de cuidado, de momentos de lazer com ele, eu não tenho isso. Então, isso tudo que eu tô vivendo com a minha família e agora inserindo o Benjamin, isso pra mim tá sendo muito novo. Eu não imaginei que eu seria esse pai que vocês falam. Cara, o que você carrega em relação à paternidade é algo muito bonito, né? E isso é muito natural, é muito simples. Eu não faço nada de extraordinário. Então isso é um dom. É algo muito, assim, até humilde da minha parte de falar, porque não é algo extraordinário. Eu acho que o que define isso é o amor, Sim. entendeu? O amor pela minha família e o amor, né, quando o Benjamin nasceu. Então eu acho que isso que, usando esse termo florescer, eu acho que foi isso que aflorou dentro de mim, entendeu? O amor que me deu esse sentimento, então é isso. Vocês já, na época vocês casaram, né? Ali, todo casal, né? Uhum. Quando a gente decide casar, a gente, não, vamos ter filho daqui a 3 anos, 4 anos. Sim. Quando a Carol engravidou, foi planejado ou foi uma surpresa pra vocês? Não foi planejado, né? Porém, eu sempre tive esse desejo de ser pai. Até porque conhecendo a Carol meio metódica, né? Ela cria sempre. Sim. E aí ela veio te avisar. Cara, eu tava voltando do quartel. Brigada Brigada paraquedista. paraquedista. Tava ralando lá. E ela fez a surpresa. Eita. Aquele espelho que eu tenho até hoje lá na sala lá, ela escreveu com um batom. Cara, aquilo ali me marcou muito. Eu imagino o quanto chorou. Cheguei cansado do quartel, que a fase do quartel ela é sempre bem sugada, né? Quem passou por lá ou quem vive isso, né, sabe o quanto é pesado. Então eu cheguei cansado e ela, pô, tem algo pra você. Aí quando eu Achou que era um hambúrguer? Um presente, né? Cheguei lá que era a sala, tinha um corredor, o banheiro era aqui na esquerda e o espelho ficava na parede ali sozinho. Quando eu olhei, eu falei, cara, o que é isso? Nem li, cara. Falei, o que é isso? Ela ali, eu já fiquei tão nervoso que, tipo assim, eu falei assim, cara, será? Né? Que o desejo de ser pai, né? Sempre dentro do meu coração. Aí quando eu comecei ali, eu falei assim, cara, sério? Ela é sério. Bom, quando ela falou, é sério, as lágrimas na hora. Falei, Deus, não sei como vai ser, mas estou com o coração totalmente aberto, né? Teus dias mudaram, né? Totalmente, irmão. Totalmente. E ficou desesperado ou não? Ou ficou tranquilo? Não, cara. É um misto de felicidade. Sim. Alguns, né, desesperados, fica feliz e desesperado de criar um filho, né? Eu senti eu posso dizer assim, paz, cara. Senti paz no coração. Porém, tu bate tinha quantos medo. anos na época? Eita. Quando tu foi pai? Eu acho que 27. 27. É por aí. Então, praticamente assim, estar novo, né? 27, né? Tá na lua de mel, cheio de expectativas pro futuro. Planos pro futuro. Planos, exatamente. Então aquilo ali, pô, explodiu. Aí medo, né? Cara, será que... Porque aquilo, a gente que entra no serviço militar temporário, né? A gente tem essa preocupação. Quando eu vou sair? O que eu vou fazer da minha vida? Sim. Então a gente planeja, né? O nosso momento ali, nossa caminhada no casamento, mas a gente fica preocupado. Olha, a qualquer momento eu posso sair. Sim. Como será a minha carreira profissional a partir disso? Então, o maior medo que eu tinha nessa época era eu pós sair do quartel, como seria? Preocupação normal de todo homem. Normal. E gerou medo, aqueles anseios, mas a partir do momento que ele nasceu, cara, tudo mudou. Caraca. Tudo mudou. Eu lembro no primeiro dia, né, que ele nasceu, que eu recebi ele no quarto. Carol tinha acabado de sair da cirurgia, né? E a médica, ela pegou o Benjamin para poder dar banho. E a Carol impossibilitada, né? Porque tava, né, tinha acabado de operar. Aí ela falou assim, quem é que vai dar o banho? Vai ser a equipe ou... Eu falei, não. Eu sou o pai e eu vou... Isso aqui vai ser o meu primeiro contato com ele. E vai ser a partir disso aqui que eu vou criar as minhas responsabilidades, de como eu vou cuidar dele. E aí eu falei assim, não, pode deixar aqui, eu vou dar o banho dele. Ah, mas você sabe? Eu falei assim, não, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito.
E, cara, essa lembrança ela é muito boa, porque que quando eu terminei de dar o banho nele, né, mesmo sem saber nada, pegava aquela água, jogava assim no rostinho dele, limpava. E no final, ela chegou e falou assim, cara, muitos pais não fazem isso. É, Caramba. muitos pais às vezes nem levantam, né, da cadeira, tinha a cama dela e tem uma cadeira para visitante. Muitos pais nem levantam para poder cuidar da criança. Deixa com a equipe. Então a equipe vai, faz os primeiros ali, os primeiros cuidados, dá o banho. Eu falei, nossa, a responsabilidade é minha. Amanhã, depois, quando a gente sair do hospital, quem vai ter que fazer sou eu. Não tem médico? Não vai ter médico, Carol ainda vai estar operada, então vai ter que ser eu. Então eu vou aprender logo agora. Cara, e é estranho essa. Porque, assim como você, a gente conversa direto. A nossa relação com o nosso pai, com os nossos pais, né? Não foram legais. Eu, Sim. pelo menos. Pô, eu amo Uhum. meu pai, como você. Uhum. Mas, cara, teve muitas faltas. Principalmente nessa questão relacional de ser amigo. Eu vejo alguns amigos que Sim. têm essa relação de amizade com o pai e eu não tenho. Uhum. Então ali, tu já teve esse início ali já com a amizade com o Benjamin, né? Sim, sim. A parte do meu pai, eu não sei se foi muitas responsabilidades que foram atribuídas a ele. Também meu pai ele teve a minha irmã muito novo. O meu pai, ele tem 10 anos a menos que minha mãe. Então não sei se a responsabilidade de 2 filhos Assustou. assustou ele. Então as lembranças, né, as memórias que eu tenho é a criação da minha avó, dos meus avós e só. Do meu pai ele ser uma pessoa presente, né? Eu tenho lembranças de agora, depois de maior de idade. Mas aí eu fico pensando também, como é a visão de quem da paternidade em relação a, cara, eu tenho meu filho. Uhum. E aí a forma de como você enxerga isso determina muita coisa. Eu penso assim, Uhum. eu tô preparando para ter meu filho. E hoje eu vejo muito isso dessas relações fragilizadas por abandono do pai. Se a gente for pegar na estatística, a gente vai perceber, eu trabalhei durante o tempo na Polícia Federal, uma das minhas atribuições era inserir mandado de prisão que vinha, né, que a gente É. tinha que botar no sistema. E aí eu percebia que, vamos lá, de 10 mandados de prisão que eu inseria, 9 não tinha o nome do pai. Então, cara, era muito pesado aquilo. Demais, pesado demais. Aí não justifica, mas Uhum. explica muita coisa. Então, a presença do pai, ela é determinante na vida principalmente do homem. Sim. Então, quando você me conta essa história, esse sentimento, você consegue passar esse sentimento, você não teve isso. Então, a pergunta, né, uma pergunta retórica, de onde vem esse sentimento? É instinto? Entendeu? Sim, é extinto e também uma preocupação de que se eu não cuidar do meu filho, se eu não ensinar ele as coisas corretas, o mundo hoje está ensinando muitas coisas, né? Sim. Então, se eu não tiver esse zelo, né, de ser um pai presente e não um pai omisso, né, e eu deixando de ensinar o meu filho as coisas que Deus ele quer que a gente pratique aqui na Terra, o mundo ele está de braços abertos. Então, se nesse primeiro contato que eu tenho com meu filho, né, desses primeiros anos, se eu não for um pai que esteja totalmente atento para poder cuidar dele da forma correta, o mundo vai adorar abraçar ele E abraçar com e força. abraça com força. E depois que o mundo pega, é difícil. É difícil. Então, como é que tu enxerga essa. Vamos usar assim, tem muitos homens que justificam a sua ausência na vida do filho por causa da criação que teve. Você é um cara que não justificou isso, mas pelo contrário, pegou o caminho do retorno. Sim. Em algum momento tu pensou assim, vou fazer diferente do que meu pai fez? Não. Eu acho que já foi natural, cara. Eu já tinha esse, como eu falei no início, esse sentimento de ser pai, esse desejo. Ele não deixa eu abrir brechas para isso. Entendeu? Perfeito. Então foi o complemento, né? Hoje a gente enxerga muita coisa, né? Eu enxergo muita coisa em você. Uma das coisas que as mulheres mais reclamam é da ausência do pai na cooperação com a ajuda do filho. Acha que muitas vezes a ajuda financeira ou o fato
provisão, eu tenho que prover pro meu filho. Ou seja, o significado maior da relação é o dinheiro. Financeiro é O importante, financeiro é muito importante, até mas porque. a parte prática ali, ela é bem melhor e é bem mais difícil. E marca, né? E marca, marca, marca. Hoje eu posso falar que marca porque o Benjamin, ele, todas as ações que eu tenho com ele, a forma que ele corresponde comigo é totalmente com forma de amor. Hoje mesmo, quando eu falei, pai, o papai tá indo lá pra casa do tio Davi. Ele falou, pai, você vai falar o quê? Você vai pra igreja? Vai falar coisa da igreja? Eu falei assim, não, eu vou falar coisa de pai. Aí ele, vai, fala. Ele ficou todo empolgado. Então você vê que todas as coisas que ele fala pra mim são coisas de amor, coisas de natural, coisas simples do que a gente vive. Caramba. E aí é o que é aquele lema do quartel, né? O exemplo arrasta. Por exemplo, arrasta. Essa visão tua militar, tu conseguiu. Serviu na tua paternidade? Sim, sim. Carol, ela me questionava por eu ser um pouquinho grosso com ele, quando ele era bem pequenininho, recém-nascido. Eu via que ele fazia aquelas pirracinhas Sim. dele, né? E olhava sério pra ele. Ah, Carol, por que você tá fazendo isso? Eu já tô ensinando pra ele. Porque quando eu olhar pra ele, eu quero que ele perceba o meu olhar e perceba que ele tá fazendo algo errado. Ela, não, mas ele é muito pequeno, não entende. Hoje eu faço isso e ele entende. Então, o que eu fiz com ele tão pequenininho, né? Ao longo da vida que ele tem até agora, né? Dos 6 anos, Sim. eu sempre fiz isso. Olhava sério pra ele, fechava a cara, e hoje ele já percebe. Opa, tô fazendo algo errado. Então, esse lance de ser um pouquinho rígido, né? A gente tem que controlar. Sei que a gente tem que ser um pouquinho mais leve, pelo fato da idade. É da idade. Mas também a importância de a gente dar o aperto ali que é importante. Tem algum comportamento assim que você enxerga nos pais atuais assim dessa idade média assim, nossa, que você não aceita de jeito nenhum? Cara, o que eu não aceito, eu falo pelo convívio, né? O meu sonho foi de ser pai. E tem pessoas que vê você sendo pai e acha que tem que ser também. Aí é onde eu tenho problema. Ah, não, o Diego tá sendo pai, fulano de tal tá sendo pai. Vou querer ser pai também e isso me incomoda. Porque às vezes o cara não tá preparado para ser pai e, e a criança acaba sofrendo. Então, isso é uma coisa que me preocupa. É possível ser pai sem ser homem? É possível. Tu acha que não prejudica a vida de um outro indivíduo, não? Prejudica. Porque quando a gente lança um indivíduo no mundo, né? E a gente ali não é preparado para ser, com responsabilidade. Cara, eu acredito que tem pessoas que às vezes não estão prontos para ser pai, né? Mas quando acontece de fato, eu acho que isso pode ser gerado um start na pessoa e a pessoa pode ter essa oportunidade de mudança, Caramba, maneiro. entendeu? Eu creio que a pessoa precisa ser homem, cara, para poder cuidar de uma criança, porque você ensina muitas coisas, princípios, valores, né? Você acaba. Acho que eu tava conversando até com o Carol sobre isso. Você acaba sendo um pastor dentro de casa. Você exercendo o sacerdócio, né? Caramba. É, tem a questão da rotina também, né, Diego? Eu vejo muita justificativa na rotina também. Tu tem uma rotina muito pesada. Muito pesado, cara. Pesada. Tu Rotina troca o dia pesada. pela noite, a noite pelo dia. Você ainda lidera um pequeno grupo de muitas pessoas, né? Então, tomar conta de toda essa galera é um peso gigantesco. Sim. E como é que tu lida com essa rotina pesada sem faltar com seu filho? Cara, foi. Não tive outra escolha, né? Ou eu fazia isso, ou eu iria terceirizar o cuidado do meu filho. Porque se eu não escolho trabalhar de madrugada, né? Ou vou trabalhar em qualquer outro horário, eu teria que atribuir essa responsabilidade a outra pessoa. Que a Carol não poderia estar no período da manhã e da tarde. Então, quando a gente sentou para poder conversar, eu falei, cara, o mais saudável, por mais que vá doer um pouco,
porque é difícil trabalhar de madrugada, mas eu quero estar presente. Então, quando eu chego do meu horário de trabalho, às 6 da manhã, eu assumo uma outra rotina, né? Que é de estar com ele, até o horário dele para a escola. Então, isso foi bom porque eu estou conseguindo cuidar dele, eu consigo ter um tempo de qualidade com ele, até ir para a escola. Eu consigo brincar, eu consigo ensinar. Agora, se eu tivesse escolhido um outro horário, eu não conseguiria. Alguém teria que estar cuidando dele. E é algo que eu não queria deixar acontecer, entendeu? Entendi. Como é que é a relação do Ben com seus pais? Xodó? Xodó, xodó. Demais. Benjamin é xodó em todo Em lugar, né? todo lugar. Cara, a gente fala que ele é um mini-homem, né? Ele é uma criança incrível, Sim. né? Independente da idade dele, ele sabe se comportar. É um lorde. É, aonde ele vai, todo mundo elogia ele. Eu nunca escutei uma crítica. Ah, o Benjamin me desrespeitou. Ah, o Benjamin. Cara, o Benjamin sempre recebe elogios, graças a Deus. Porque é a coisa dele, cara. É a coisa dele. Você e Carol, vocês carregam alguns valores, assim. Ó, a Carol também é militar, né? Vocês carregam esses valores militares, também que é importante. Mas também vocês carregam valores cristãos. Como é que você enxerga essa questão de uma casa ter o pilar cristão? Porque quando a gente fala cristão, muita gente acha careta. Não, meu filho pode crescer sem igreja ou sem religião. Como é que você atribui, como isso te ajudou a afirmar os valores, princípios cristãos na criação do seu filho? Tu acha que mudou muita coisa ou tu acha que é normal? Não, mudou muita coisa, pô. Hoje, o Benjamin, às vezes eu esqueço quando eu chego do trabalho, né? Ele me lembra, papai, eu vou fazer devocional. Papai, pega minha Bíblia. Aí, não, vamos sentar aqui, vamos ler, vamos orar. E construir isso nele, cara, é muito bom porque, além de eu ter esse crescimento também sozinho, né? Eu consigo ter esse crescimento junto com ele, né? Eu vejo que ele tem desejos de me chamar para poder orar, de me chamar para poder ler a Bíblia com ele. Cara, isso cria memória pra caramba, né, Sim, cara? sim. Uma das poucas memórias que eu tenho, né, da minha relação com meu pai é justamente, meu pai botava a gente pra ler a Bíblia e orar, cara. Só que era aquela coisa mais religiosa, né? Começou a ficar chato. Sim, cara, as coisas nossas lá são bem naturais. Eu levando ele pra escola, a gente tem um bate-papo, assim. Caraca, filho. Aí ele, papai, aprendi sobre Jonas na salinha. E, É. Cara, me conta, não sei da história, me conta. Eu falo assim, cara, uau. Cara. E é uma conversa que, tipo assim, às vezes eu tô tendo meu momento com Deus, a gente lê e às vezes a gente não sente nada. E nesse dia que eu falei assim, cara, vamos conversar sobre a Bíblia. E o amiguinho dele no carro. E eu senti uma presença tão forte de Deus. Eu falei assim, cara, é isso que a gente tem que buscar todos os dias quando a gente vai ter a nossa leitura, nosso momento de encontro com Deus. É que a gente fala com naturalidade, sem forçar muita coisa. Coisa assim, básica. E a presença de Deus, ela vem. E esse dia foi incrível, velho. Incrível. caraca. Aí, ó, tenha filhos. Tenho filhos. Diego, tu tá falando aí dessa experiência que você. Uma das experiências que você teve no carro com o Benjamin. Quando começou isso? Quando você começou a implementar esses valores, esses princípios, essa ideia da graça de Deus, das escrituras, da Bíblia com Benjamin? Sim. Então, cara, a gente fazia muitas atividades. A gente brincava e ele sempre pede coisas pra poder brincar, poder desenhar. Só que isso é bom, deixar ele ser criança, né? Mas só que o Benjamin é uma criança que é muito esperta, muito inteligente. E eu e a Carol, a gente observou que as coisas que a gente conversa com ele, ele guarda. Então a Carol levantou o olhar e falou assim, cara, a gente precisa criar uma rotina com o Benjamin de leitura. A gente precisa
fazer com que ele sinta o desejo pela presença, sinta o desejo de conhecer quem é Deus. Eu falei para ele, então, cara, a gente vai tentar, então, criar uma cultura com ele, de leitura da palavra, de devocional, de ter momentos assim que vai fazer com que ele aprenda mais de quem é o Senhor. Então, em nossos momentos, quando a gente está em casa, eu prefiro deixar ele brincar o tempo que ele quer. Só que tem vezes que ele mesmo fala, papai, ainda não fiz devocional. Aí eu falo, cara, você já orou? Então vamos sentar aqui juntos, vamos orar. Aí ele, calma, espera que eu vou pegar minha Bíblia. Aí ele vai lá, pega o livrinho dele, que ele fala que é a Bíblia, né, que tem alguns versículos. E aí eu sento, faço a minha leitura, ele faz a leitura dele, depois a gente faz um bate-papo e a gente vê, né, o quanto isso é importante, né, a gente ter criado isso nele. Pô, então, tu falou aí no início da conversa sobre intencionalidade. Vocês faziam alguma atividade, atividades Sim, intencionais para a questão do desenvolvimento dele e implementava ali a Bíblia, né? sim. Eu lembro de um vídeo que vocês pediram até para eu editar, dos princípios. Sim, falava da mordomia, né? É, Sim. educação Foi até a Betânia que fez esse pedido pra Carol para inserir isso, ele. inserir. Tem alguma experiência com o Benjamin assim que foi fora da curva ou algo que impactou você e a Carol? Cara, a gente percebe nele, cara, que marca muita gente, que ele hoje, sem brincadeira, tudo que ele quer fazer, ou às vezes coisas que ele quer, ele lembra de Deus. Então, eu quero alguma coisa. A gente fala assim, cara, pede pra Deus. Se Deus ele quiser te abençoar, ele vai te honrar. Então, a gente vê o amor que ele tem por Jesus, cara. A gente percebe muito que a fome, né? A gente Sim. busca, né? A gente busca essa fome e sede por Jesus. A gente vê que ele, mesmo ele tão pequenininho, ele já tem isso. Essas características de buscar o Senhor. E isso é uma coisa que me impressiona muito, né? Com uma criança tão pequena, né? Com um desejo tão grande de conhecer o Senhor, que quando ele tá com dificuldade, que ele tá com medo, a gente fala assim, cara, você tem uma pessoa que, além de ter seu pai e sua mãe como pessoas que vão te proteger, aí você tem uma pessoa que é muito maior que a gente. Então que você pode Caramba. confiar muito nele. Então ele faz as orações dele, coloca os medos dele pra Deus e tá tudo bem. Isso tem muito a ver também com os ambientes que a gente cria para criança, né? Sim, sim. O Benjamin hoje ele não tem, vou falar, um ambiente hostil, né? O Benjamin ele é uma casa familiar, simples, né? Tem essa nossa rotina de trabalho, igreja. O Benjamin não tem problemas nenhum, graças a Deus. Super saudável, né? E o ambiente que ele vive é um ambiente desse, de família, né? Onde eu respeito a Carol me respeita. Mesmo a gente tendo, às vezes, nossos problemas, né? Ele vem, interfere quando vê que tá passando por... Papai, não pode. Mamãe, respeita o papai. Agora tudo ele tá assim. Papai, não pode falar assim com a mamãe. Papai, mamãe, respeita o meu pai. Meu pai é o meu amor, então mamãe não briga com meu pai. Aí eu falei pra Carol hoje, antes de sair, eu falei assim, cara, tô com medo. A Carol, para com isso. Aí ele, não fala assim do meu pai. Fala que você ama ele. Cara, e a gente recebe esses apertos até do Benjamin, uma criança tão pequena. Caramba, mano, que loucura, É, cara. Cara, o ambiente ele é muito é importante para muito uma criança, importante. né, cara? Eu lembro minha casa sempre foi uma casa de oração, né? Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E aí eu lembro, né, que isso me marcou o resto da minha vida, né? E marcou a vida da minha mãe, sabe o quê? É orar antes de comer. No caso, o Benjamin com Sim. ela. Uma vez a gente foi almoçar na casa da minha Deu mãe. um aperto na tua mãe. Vovó, não vai orar, não? Ela, não, meu filho, eu vou orar sim. Aí a mãe orou. Aí foi, fez a refeição. Cara, depois disso, até hoje, cara, minha mãe fala até que pergunta. Cara, eu aprendi que eu tenho que orar porque o meu neto me orientou. Caraca. Sim. E hoje a minha mãe, quando vai almoçar, a comida fica até fria de toda aquela hora. Meu Deus do céu. Pra quem não orava, Benjamin implantando a cultura de de oração, filho. oração, de Lá é, oração. pô, estendendo da Ilha do Governador à Zona Norte. Eu lembro que
no episódio passado com a Betânia falou algo sobre a primeira fase da criança, né? Ela aprende muito mais vendo do que propriamente você falando, porque ela não tem ainda um Um desenvolvimento para desenvolvimento. entender o que você fala. Uhum. Então ela vê muito, ela aprende muito vendo. Sim. Hoje a gente enxerga que muitas vezes a rotina ela ocupa muito da gente, toma muito da gente. Uhum. E a nossa administração da rotina é sempre pensando em trazer algo bom para o nosso filho. Sim. Comida, a vida financeira. Sim. Só que a gente meio que perde na formação do filho. Qual o ponto da tua vida que você entendeu que a rotina seria importante, a rotina para o Benjamin seria importante para o desenvolvimento dele? Porque parece algo simples, mas muitos pais não fazem rotina Sim. com seus filhos. Isso é perceptível no coletivo. Sim. Quando a gente vê algumas crianças, por exemplo, quando o Benjamin tá aqui com outras crianças, cara, é notório a diferença de comportamento, de atitude, de Sim, respostas. sim, Tem umas crianças que são do catiço, né? sim. Pô, tem criança aí que queria até, enfim. A E, postura diz muito, cara. é, A e, postura diz e muito. eu acredito que isso seja questão também de ambiente. Sim. Como é que você entendeu, em que momento tu entendeu que a rotina seria importante para o desenvolvimento dele? Cara, eu sempre tive um pouco de medo, né? De ser aquele pai que não dá uma atenção adequada pro filho, né? Então, esse tempo que eu tenho de qualidade com meu filho na parte da manhã, né? Foi um tempo que eu falei assim, cara, eu tenho que dar o meu melhor pra ele, de me desprender de muitas coisas, porque hoje tudo é entretenimento, Uhum. né? A gente perde o foco, ainda mais eu. Qualquer coisa eu perco o foco. Ah, você passou na notícia, eu vou olhar a notícia, aí ele tá querendo me chamar, aí me chama, papai, vamos brincar. Aí eu tô focado na notícia, então eu tenho que saber diferenciar. Cara, ou eu tô pra ver o entretenimento, ou eu tô pra, de fato, tá dando o meu tempo de qualidade pra ele. Então, eu não posso ser esse pai omisso, né, que deixa o filho brincando, ou um pai que só presenteia, ou um pai que, ah, não, quer o telefone? Toma o telefone. Não, eu sou aquele pai que, mesmo cansado, mesmo com exausto de uma rotina muito cansativa, eu tento estar com ele próximo, tento ouvir, tento conversar, brincar. Futebol é o que ele mais gosta, então ele quer o tempo todo estar jogando futebol. Agora que essas dancinhas da Copa, da seleção, cara, toda hora ele quer que eu pare tudo que eu tô fazendo. Papai, olha eu dançando. Eu tenho que olhar ele dançando, é a musiquinha falando de todos os jogadores. Então, cara, quando ele pede, né, e eu deixo de dar atenção pra ele, é algo ruim, né? Que ele deve gerar um sentimento dele assim, cara, meu pai não tá me dando atenção. E a gente estende isso pra muitos pais que não cuidam dos seus filhos, que largam, né, aquele momento que você tem de por suma importância, de estar criando valor, de estar acrescentando na vida do teu filho, por você estar fazendo outra coisa, mexendo no telefone, também fazendo coisas que não são certas, né? Então, a rotina, né? Você criar uma rotina, você ter um tempo de qualidade com seu filho, isso é muito importante. Isso agrega muito no crescimento, no desenvolvimento, né, da maturidade. Pô, cara, eu acho isso muito maneiro, porque eu também enxergo que os filhos são enviados. Você envia os seus filhos. Sim, 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 sim. Então, qualquer ambiente que teu filho tá, ele Uhum. vai trazer aquilo que ele aprende em casa. Exato. Como é que foi a tua escolha também em escolher os ambientes pro bem? Por exemplo, escola. Uhum. Eu percebi que você e a Carol foram muito intencionais Sim, em decidir uma escola. sim. A gente não tem uma condição financeira para colocar ele numa escola com os fundamentos cristãos, Sim, né? E então a gente procurou uma escola que é mais próxima mais de. próxima. E todo o material, todo o conteúdo, né, que eles liberaram pra gente, a gente fez uma leitura Vocês para fizeram ver isso? se toda a leitura, para ver se não tem coisas que Cara, isso é muito podem importante. moldar o meu filho
né, contra do que aquilo que a gente ensina para ele. Caraca, cara. Então foi algo que a gente fez, né? E a gente falou assim, cara, essa escola que ele tá hoje é ok, tá com um valor bom, né? Vai preparar ele bem, né? Que o ensino lá é muito bom. E a gente também fez essa mesma coisa, de pegar todo o conteúdo e sempre que quando eles mandam os próximos livros, né? Quando vai passando ali o semestre, a gente pega e vai ler. E vê, cara, nossa, tá tudo bem. Então pode dar continuidade. Caraca, muitos pais não têm esse. Isso é algo que todos deveriam fazer. Ter esse cuidado, né? Porque você não sabe, cara, seu filho tá numa sala, você prega algo pro teu filho, né? Ensina para ele alguns caminhos e se você marcar bobeira, a escola vem e quebra Caraca. tudo isso. E como é a relação do Ben com as telas? Falando dessa Uhum. questão de ser ensinado coisas que vocês não ensinaram. Como é a questão dele com as telas, Sim. a escolha dos desenhos, dos filmes? Então, ele sempre gostou muito de assistir o YouTube, né? Hum. De assistir os desenhos dele lá, ele sempre colocou desenhos da Bíblia, sempre nessa linha. Só que o YouTube, cara, ele vai disparando coisas que você nem percebe. Então, às vezes eu falo, filho, fica aí quietinho, assiste o que o papai colocou pra você, que eu vou adiantar o almoço. Quando eu ia ver, era, puxa, a mulher rebolando, falando. Caraca. Então isso começou a gerar um incômodo. Foi quando eu falei pra Carol, eu falei assim, cara, eu vou tomar uma atitude aqui com ele que ele vai ter que acatar e acabou. Eu falei assim, cara, a partir de hoje você não assiste mais YouTube. A partir de hoje a gente vai ver algum canal de streamer para você que tenha coisas saudáveis, que dali não vai partir para outro caminho e ele gosta, cara. Hoje toda criança gosta de ter o seu momento de assistir uma Sim. televisão, de jogar no celular. O meu filho, ele adora jogar futebol no celular. Ele pega o meu telefone e vou ver o que você está fazendo. Futebol. Então nem me preocupo, cara. Que ele vai pegar meu telefone e abrir um YouTube ou assistir coisa. Nem me preocupo. Ele vai logo Ele no vai logo no futebol. futebol. Ele tá assistindo muito a Prime, né? Então ele coloca lá filmes de desenhos e eu fico tranquilo. Eu vou fazer o que eu tenho que poder fazer, porque eu sempre falo pra ele, cara, você vai ter teu momento de tela, você vai assistir o teu desenho. E é o desenho. E eu vou lá resolver o que tem pra resolver. E ele obedece. Já no YouTube, cara, era assim, disparava coisas que ele veio me questionar, papai, poxa, eu tô vendo um homem rebolando. Caraca. E eu nem prego isso pra ele, entendeu? Eu não ensino isso pra ele, entendeu? Diegão, nosso relacionamento com os nossos pais, em algumas áreas, a gente vê que nossos pais falharam. Sim. Você tem algum medo de falhar em algum caminho, trilhando algum caminho com o Benjamin? Sim, na formação do caráter dele, eu tenho medo de não dar o exemplo no meu relacionamento com a Carol, de ser um bom marido, né? De respeitá-la, de dar o cuidado que ela merece. Porque com a idade que ele tem hoje, se eu não tiver esse cuidado de mostrar como é verdade, como de fato é ser um homem que cuida da sua esposa, que também provê, eu tenho medo de falhar com ele e isso prejudicar o futuro dele. E lá na frente falar assim, caraca, eu poderia ter um pai que seguia um caminho correto, né, na parte estrutural da família, e meu pai falhou nisso. Então eu tenho esse medo de falhar com a Carol. Até porque tudo é memória, né? Fica na Sim, sim, memória, sim. sendo bom ou ruim. Vou ruim. Então, hoje eu penso, hoje como adulto, né, a gente pensa o seguinte: cara, vamos criar memórias boas para não traumatizar, né? Sim. E alguns não têm dado a devida importância quanto a isso. Porque tem alguns pais que acreditam que os filhos só vão aprender na adolescência. E a gente sabe que o caminho não é aí. Não. Uma criança de 4, Já 3, tá vendo 2 tudo. anos já tá vendo e guardando Sim, e tudo. guardando, e guarda. Cria memórias, né? Memórias sinistras. Negativas. Diegão, quanto à criação e desenvolvimento da masculinidade, você tem essa preocupação? Você olha pro bem, tu vê uma criança, ou você já tem aquela preocupação de falar, pô, vou formar meu filho como um homem que vai resolver situação na sociedade? Não tenho preocupação, cara, quanto a isso. Benjamin, ele já mostra que ele reconhece que ele é homem, né? Até mesmo quando se trata
na escola, Sim. né, com as amiguinhas dele. Aí fala assim, tá namoradinha. Aí ele fica com vergonha, ele fala assim, tá no caminho certo. Então, quanto a isso, eu percebo que, como a gente fala, ele é um mini homem, cara. Benjamin, ele é como se eu não precisasse, né? Eu sei que precisa, né? A gente dá o ensinamento. Todo cuidado é necessário. Mas eu olho pra ele assim e falo assim, caraca, cara, que criança incrível. Às vezes eu quero tentar corrigir ele em alguma coisa, mas ele, cara, ele é uma criança que natural dele é super de boa. Espetacular. Espetacular, velho. Aquela criança ali é sem palavras. E quando eu escuto isso, eu percebo que, cara, é criação, mano. É criação. Não tem Ele receita percebe de bolo. ele percebe o meu relacionamento com a Carol. Eu tento ser o melhor marido, né? Eu tento ser o melhor pai. Ele percebe isso. Então hoje ser pai é decisão. Sim. Sim. Cara, se eu decido respeitar a minha esposa, se eu decido dar uma boa educação pro meu filho, se eu decido mostrar o caminho correto, cara, não tem por que dar errado. Não tem como dar errado, cara. Não tem como. Eu acho isso importante, sabe por quê? Parece que não, mas eu já fui professor de criança na igreja. Lá com meus 22 anos, até menos, 19. Uma vez eu fui aplicar uma atividade para as crianças, e aí era uma carta para Deus. Eram crianças entre 6 e 8 anos. A idade do bem, né? Sim. E aí eles tinham que escrever uma carta. Parte das crianças sabiam escrever já. E aí era um pedido, a atividade era fazer um pedido para Deus como pai. E aí, beleza. Até então eu imaginei o seguinte: as crianças vão pedir bicicleta, vão pedir videogame, Sim. coisas naturais de criança. E aí, no final, quando eu fui ler, cara, foi uma das experiências mais marcantes na minha vida. Sim. Porque o pedido das crianças eram de ambiente familiar. Presença do pai. Presença do pai. Meu Deus. Eu tô pedindo pro meu pai parar de bater na minha mãe. Eu quero meu pai de volta. Eu tô orando para que Deus traga meu pai de volta. E a maioria era problema com os pais. Caramba. E uma me surpreendeu positivamente, porque ela falou, escreveu na carta: não tenho nada para pedir, só agradecer pela família que eu tenho. Então, era ali era muito estranho ver uma criança de tantas sendo grata pela família que tinha e outras não. Isso me chocou do ponto de vista de que nós estávamos num ambiente de igreja. E aí a gente percebe que religião não define caráter e que são princípios e valores. Sim. E aí, você contando essa história do bem, eu percebo que hoje, você falando em toda a trajetória aí que você teve com o bem, em todo momento você teve ali a intencionalidade de tornar o teu filho conhecedor dos princípios e valores. Hoje ele é muito grato. Hoje a gente conversa assim e ele fala assim: eu agradeço pela minha família. Cara, isso me quebra. Aí ele fala assim: papai, vem cá. Mamãe, vem cá. Às vezes tá tão tarefado fazendo tantas coisas, né? Papai, vem cá, mamãe, vem cá. Eu já sei, já vai pegar eu e a Carol pra dar um abraço em família. Caramba, Aí ele cara. pega meu abraça a Carol. Cara, aí ele fala: obrigado pela família. Irmão. Irmão, não tem concurso, não tem receita. É o básico, bem feito. É o básico. Isso é a palavra. É o básico. O que uma criança precisa ver no ambiente familiar, Diego? Amor. Acho que o amor. Acho que o amor muda tudo. Porque, cara, não é possível. A gente vê tantos problemas e a gente tenta meio que dar soluções incríveis. E também tem muita gente que quer inventar, cara. E quando você parte pra esse ponto de querer inventar, dá errado. Cara, é simples. É só você ser homem de querer cuidar da tua família. Cara.
Vamos lá, ó. Ó, de novo, repete aí pra gente ajudar a galera. Ó, segredo, hein? Isso aqui, ó. Estamos revelando o segredo de vários anos que não foram revelados. Fala de novo, Diego. Não tem segredo, cara. O segredo é, não tem segredo. Não, na verdade, o segredo é você fazer o básico. O básico O bem básico feito. bem feito, ele funciona. Ame sua mulher, Sim. proteja as crianças Certo. e ajude os idosos. Correto. Princípio de um homem de valor. Sim. Concordo. E por aí a gente tá finalizando, depois desse segredo revelado. Que não tem segredo. Só que agora eu queria fazer uma dinâmica. A gente falou... Hoje o podcast foi mais sobre o Benjamin, né? A gente vai trazer o Benjamin no podcast. Vai mesmo. Vai. Dia das Crianças. Diego, olhando para aquela câmera ali, Sim. ou para aquela, qual tu preferir? Pode ser essa que tá mais próxima. É mais próxima. Mande uma mensagem pro Benjamin. Sim. Quero deixar bem claro pra você, cara, que você é tão pequeno, mas você é muito importante pra mim. Tudo que a gente tem vivido até hoje e tudo que a gente vai viver, eu tenho a certeza que você me dará ótimos dias, dias de muita alegria, e eu espero que o que a gente tem vivido, o que eu tenho te ensinado, isso possa reverberar para quando você tiver com a maioridade, você possa ter certeza que você, mesmo sendo uma criança tão pequena, mas é uma criança que é muito importante para mim, que me ensina a cada dia. Eu desejo que você tenha um futuro brilhante. É isso. Era isso? É isso que seu coração tá falando. Espero estar sendo um pai que, de fato, seja bom para você e bola para frente. Diego, se você tivesse que falar para o bem do futuro, do que você se orgulha nele, o que você falaria? O caráter que ele tem. Mesmo sendo tão pequeno, ele tem um caráter muito forte. E que ele permaneça com isso. Que ele guarde para sempre isso. É isso. Uma coisa que eu queria que você falasse para esse pai de primeira viagem que tá aí com medo, tá preocupado. O que você tem para falar com esse pai de primeira viagem em relação a ele, a responsabilidade dele como pai para com o filho, mas também para com a sua amada? Não terceirize aquilo que você pode fazer pelo teu filho, né? Não é difícil ser um bom pai. É questão de você querer exercer, né, a paternidade. E não tenha medo. O medo, ele vem, né? Isso Normal. é normal. Mas encare isso, né, para que você possa desenvolver, né? E você consiga, de fato, fazer com que o teu filho ou sua filha tenha um futuro que ela espera e que ela merece. Que todas as crianças merecem ter um futuro muito bom. É isso, irmão. Eu quero aqui agradecer ao Diego, a Carol e o Ben, que você represente eles aqui, né? Você tá representando tanto a Carol quanto o Ben aqui. Cara, quero te dizer também, cara, que você é um cara exemplo pra mim. Você é um cara espetacular. A tua família, eu já falei isso antes no privado. Você sabe que não falo isso pra demagogia. Você sabe que a tua família ela representa algo fundamental aqui pra minha casa, pra minha família. A gente tem um carinho enorme, gigantesco por vocês. O carinho que vocês têm por nós, a conduta que vocês têm, a vida de retidão que vocês andam, o relacionamento de vocês, a forma de como vocês tratam e educam bem. Então a vida de vocês é repleta da bondade e da bênção de Deus, cara. Se tivesse que resumir a família de vocês, é essa, retidão diante do Senhor. Então, quando vocês decidem, são intencionais em viver assim, vocês acabam abençoando
nós Sim. que andamos com vocês. Eu tenho certeza que isso que eu tô falando aqui é o mesmo sentimento da galera que anda com vocês. Talvez vocês, né, com a rotina da vida, a gente entra em churrasco, sai de churrasco, e muitas vezes a gente perde a oportunidade de dizer a importância das pessoas na nossa vida. Sim. E vocês têm essa importância. Então, cara, muito obrigado por vocês viverem assim. Obrigado por vir no nosso podcast compartilhar um pouco da tua vida comigo e com minha audiência. E, mano, eu acho que vai ter outros eventos aqui, porque a gente precisa falar mais coisas, né? Você não é só um pai, né? Tu é PQD, pô. Isso aí. Então, finalizando, brigadão. Quer deixar as últimas palavras? Agradeço aí pela confiança, pela Manda um beijo pra oportunidade. Carol também, porque ela vai assistir. Minha princesa, você sabe que eu te amo. Oh. Obrigado por me dar essa oportunidade aí, cara, de ter essa família linda. E é isso, cara. Obrigado pela confiança. Obrigado pelas palavras que você falou sobre minha família. Isso vai ficar guardado no meu coração. E é isso, a gente tá aí pra crescer juntos. É isso, então vamos crescer. Valeu, galera! Compartilha esse episódio com aquela pessoa que tá sendo pai agora, de primeira viagem, ou aquela pessoa que já é pai e precisa ouvir essas palavras. Estamos aí. Esse foi o nosso episódio com o Diego Nóbrega. Como diz a Ana Carolina, é isso aí. Valeu!